Oi, gente. Mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu quero fazer, na verdade, não necessariamente um vídeo comum, da forma que vocês já estão acostumados a ver aqui, mas sim um... Eu não sei se eu posso chamar isso de podcast, porque eu quero que ele seja não tão longo, mas mais longo do que os meus vídeos tradicionais, mas também sem muitas edições, sem muitas inserções, só a gente discutindo um tema, vários temas, na verdade, eu quero, tipo assim, trazer uma conversa mais longa aqui com vocês, e muitas vezes porque várias pessoas já me falaram, tipo, ai, Gi, eu acho que você deveria gravar um podcast e postar essas coisas, e eu posso até ver, por exemplo, como que faz pra poder postar isso daqui no Spotify. Mas eu já tenho visto vários tipos de pessoas, tipo, várias pessoas fazendo esse tipo de conteúdo aqui, que é esse tipo de podcast sentado na sala. Isso é uma coisa bem normal, inclusive na moda, tipo, lá fora. E eu fiquei pensando, velho, sim, né? Às vezes é isso que eu tô devendo pra vocês. Inclusive com o intuito também de... Os meus vídeos geralmente não são super editados, tá? Mas como eu faço tudo isso sozinha, e eu não sou uma pessoa que tem muita prática em edição de vídeo, eu geralmente tomo um certo tempo, tipo alguns dias. A minha intenção é ter um vídeo a mais por semana aqui nesse canal com uma edição bem mais leve, tipo assim, uma edição bem mais fácil, mais longo, pra poder ficar trazendo conteúdo pra vocês, sabe? Então, vamos lá falar sobre alguns tópicos que eu anotei aqui no meu aplicativo de notas. Coisa número 1, queria mostrar minha roupa pra vocês. Esse é uma blusa, na verdade, do Rick Owens, que ela é double. Então, ela é tipo uma blusa longa, que você... A parte de baixo tem a manga também, então você dobra ela e bota de volta em você. Então, ela tem essa primeira camada aqui. Aqui atrás a gente tem a etiqueta. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. A etiqueta do Rick Owens. E aqui tem a outra, e a manga dela é mais comprida. Inclusive, ela é mesh, então ela é bem delicada. Eu usei ela várias vezes já, mas não tanto assim, sabe? E mesmo assim, eu sei que é uma roupa que dura menos, então eu tenho que ter bastante cuidado com ela, mas eu amo muito. Aí eu tô usando também uma saia de cetim, levemente comprida, diria midi, e as minhas Uggs, que eu sempre uso em vários vídeos. Você sempre pergunta de onde é essa bota. Essa é uma Uggs bem comprida, né? O modelo dela é bem comprido. E, se eu não me engano, ela não existe mais, porque a gente comprou ela 3 anos atrás. Meu namorado que deu ela pra mim. E a gente, inclusive, comprou o tamanho 41, porque a moça da loja falou que elas estavam saindo de produção, tipo assim, saindo de linha, sabe? Então eu não sei se elas ainda existem, mas eu amo. E eu acho o melhor tamanho de botas. Eu amo bota que vem quase até o joelho ou até o joelho, então vocês sabem. Então essa daqui é uma das minhas botas favoritas também. É uma das botas que eu tenho, na verdade. Eu não tenho muitas botas, vai, mas a Uggs é muito boa. Minha gatinha tá ali atrás, lambendo a pata dela como se não houvesse amanhã. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não, não consigo. Então, a minha ideia aqui nesse vídeo é toda semana eu vou juntar vários temas que eu queria falar sobre e a gente pode conversar aqui. Inclusive, eu espero que vocês comentem, tá? Eu quero conversar com vocês nos comentários. Eu quero que esse vídeo, tipo, tenha uma discussão lá no fundo. E vamos lá, vou ler aqui os meus tópicos que eu anotei pra hoje. Coisa número 1 que tava permeando a minha cabeça nesses últimos dias, com base na minha profissão, no mercado e na moda do Brasil no geral, porque eu sinto que a internet, ela dá uma sensação muito falsa pra gente do que é a moda, sabe? Tipo assim, a internet brasileira, mas eu acho que no mundo inteiro deve ser mais ou menos assim. O mercado de moda brasileiro é um mercado que ele não tem tanto dinheiro assim. Na verdade, o dinheiro mesmo, aquelas marcas tradicionais que a gente sabe que vendem muito, que são tanto fast fashions quanto lojas de shopping, etc. E isso é uma coisa que, se a gente se deixa, por exemplo, por comparar as modas de outros países, como por exemplo os Estados Unidos e a Europa, até mesmo hoje em dia, por exemplo, a Coreia, o Japão, todos esses lugares que tem um mercado de moda bem evoluído, assim, né? A gente acaba se frustrando bastante, né? Eu sinto muito isso às vezes. Não no quesito de tipo, me frustrando com o meu próprio trabalho, o que às vezes acontece sim, com certeza, mas assim, a gente acaba, né, tendo uma ideia de algo que não é real. A gente precisa entender que, muita gente que tá trabalhando ali em algumas coisas tá trabalhando de graça, tá? Isso é uma coisa número 1 que a gente precisa entender. A moda mesmo artística do Brasil, ela não paga muito bem, tá? Ela não paga muito bem. Tanto que existe até um dizer, assim, entre as modelos aqui do Brasil, que é tipo assim, geralmente você não tem vontade, tipo assim, você não almeja em ser modelo comercial, por exemplo, você não almeja em ser modelo, por exemplo, para fazer a campanha do Mercado Livre, sabe? Mas, infelizmente, muitas e muitas e muitas modelos fashion, que é assim que as pessoas chamam, que faz capa de revista, faz desfile, faz aquilo, faz editorial de marcas mais artísticas, elas não recebem nada, tá? Essa é a verdade. Então, às vezes, a pessoa vai fazer
um fashion film, vai fazer um desfile de São Paulo Fashion Week, vai fazer uma capa da Vogue e ela simplesmente é convidada e tem aquele senso comum de tipo assim, o privilégio de você estar tendo essa oportunidade. Existe sim um privilégio de você estar sendo convidado para fazer parte de uma empresa como, por exemplo, fazer parte de uma capa da Vogue, porque uma empresa é o maior veículo de moda, tipo assim, comercial que a gente conhece do mundo. E para você chegar lá, você precisa ter um mérito, né? Você precisa ter um reconhecimento. Isso daí tudo eu entendo. Outra, também não julgo quem trabalha de graça, porque eu sei que para você adentrar nesse mercado, você precisa começar sendo estagiário, sendo aquela pessoa que vai, que se voluntaria, que faz. Eu entendo isso. A moda é muito elitista. E infelizmente isso é uma verdade, tá? Você precisa trabalhar de graça, dá a oportunidade apenas para as pessoas que podem trabalhar de graça, entendeu? Apenas a oportunidade para as pessoas que não precisam estar pagando as contas no final do mês. E isso é uma grande verdade, uma grande verdade. Para poder você virar, por exemplo, alguém na moda mais artística, na moda mais conceitual, né? Que a gente pode falar, brasileira. Você precisa estar disposto e ter a possibilidade de trabalhar muitas vezes de graça por mês. Muitas vezes, assim, tipo, por muito tempo. Trabalho atrás de trabalho, você vai ter que fazer você mesmo. Às vezes você vai ter que gastar dinheiro do seu bolso para poder demonstrar a sua habilidade, seu talento. E assim você ser contratado para os seus outros trabalhos que serão pagos. Mas assim, não que seja errado, tá, gente? Mais uma vez, não tem o seu próprio caminho de chegar onde ele quer chegar. E isso é uma coisa muito louca, assim. O fato, por exemplo, de eu ter várias roupas, assim, as pessoas sempre me perguntam: Gê, com o que você trabalha? Por que você tem tantas roupas de marca e tal? E eu falo, gente, mas porque o meu trabalho é vender roupas. Eu faço parte de uma comunidade de consumo de marcas de luxo, sim, tá? Uma coisa que eu tava ouvindo hoje no podcast da Brenda Hashtag é tipo, talvez a comunidade de algumas marcas não necessariamente sejam os VIC, que são os Very Important Clients. A gente pode falar sobre isso também, né? Continuando aqui a minha linha de raciocínio. Talvez a comunidade real dessas marcas não necessariamente sejam, por exemplo, os clientes super ricos que gastam todo o seu dinheiro em todas as marcas no shopping, mas sim a pessoa que garimpa, por exemplo, né? A pessoa que tá lá e, tipo assim, compra o que consegue e usa com muito orgulho e fala sobre isso pros seus amigos e, tipo assim, tipo, por exemplo, eu. Aqui, né? Eu aqui no Brasil, sendo uma pessoa que tem várias peças de roupa do Rick Owens, por exemplo, eu me sinto parte da comunidade da marca do Rick Owens, de fato. Porque se a gente for parar pra pensar nisso, talvez uma pessoa que vá na loja do Rick Owens e compre um vestido pra usar numa festa não faça tanto parte pro legado dela quanto uma pessoa como eu, que comprou uma peça na loja do Rick Owens na vida porque guardou dinheiro. Não tô dizendo que o Rick Owens acharia uma pessoa como importante, mas assim, talvez essa pessoa não seja tão relevante pra marca quanto uma pessoa que garimpa as peças do Rick Owens que tem 25 anos de idade, como eu, por exemplo, por R$ 500, entendeu? E isso é bem louco, assim. Eu acho que muitas marcas deixam de enxergar isso e acabam, por exemplo, focando muito no comercial. Não tô falando que o Rick Owens é isso, porque o Rick Owens eu vejo que seja uma marca muito diferente. Por isso que eu gosto muito deles, assim. Existe toda a cultura de você não dar roupas de presente pra ninguém. Eu acho que é porque ele acredita que todo mundo que vai no desfile dele provavelmente tem dinheiro pra poder comprar alguma coisa na loja. E dois, porque deve pensar assim, não preciso dar uma roupa pra essa pessoa, ela já tá aqui em Paris, sabe? Tipo, provavelmente ela consegue comprar uma roupa. E porque ele convida, tipo, é bem claro assim na minha mente. Óbvio que ele convida todo mundo tradicional da moda, mas eu sinto que ele foca muito nessa comunidade, entendeu? Ele convida colecionadores, pessoas que compram Rick Owens, que muitas vezes devem ter comprado, tipo assim, 2 peças na loja e o resto inteiro da coleção é roupa usada. Mas as pessoas postam sobre ele na internet. As pessoas criam uma estética que permeia, entendeu? E talvez isso seja a comunidade do Rick Owens de verdade, assim, se você for parar pra pensar. Eu sinto que muitas marcas de vários ramos não pensam nisso. Tipo assim, elas não realizam isso na cabeça delas de que é mais importante você ter necessariamente um fã da sua marca do que você ter os clientes muito ricos que gastam muito dinheiro uma vez na vida ou sempre, mas sem necessariamente conhecer a história da sua marca, sem necessariamente entender os seus valores. Porque, talvez esse cliente, ele vai ali falar, e um dia que ele vai estar usando a roupa, alguém pergunta de que é e ele vai falar. Mas assim, o quão relevante ele usar aquela roupa vai ser pra ele, entendeu? Talvez só seja mais uma roupa bonita. Diferente, por exemplo, de uma pessoa que é muito fã de uma marca e guarda dinheiro e compra. E pra todo mundo, tipo assim, toda vez ela vai estar criando conteúdo. O GC, que hoje em dia as pessoas falam muito, né? Ela vai estar falando sobre essa peça de roupa com orgulho. Ela vai estar usando todos os dias que ela puder a mesma roupa. Então, assim, as marcas às vezes acabam focando muito nessas pessoas e esquecem da sua
real comunidade. Tipo assim, quem realmente é a comunidade da marca, entendeu? A comunidade da marca não são os clientes que gastam muito dinheiro ocasionalmente, mas sim, talvez tenham vários clientes muito ricos que comprem sempre, que fazem parte da comunidade da marca que amam, mas talvez falta olhar um pouco pra essa comunidade geral, sabe? Tipo, pra quem sonha em ter algo e vive uma estética da marca sem necessariamente ter uma peça de roupa. Não sei. Eu acho que muitas vezes as marcas de luxo estão esquecendo disso. Até nem só de luxo, tá? Eu sinto que, por exemplo, no Brasil isso não acontece muito também. E elas acabam não tendo muita relevância cultural, sabe? Tipo, diferente, por exemplo, eu sempre uso o exemplo do Rick Owens, mas existem várias outras marcas, assim, que tem uma relevância cultural muito grande porque tem literalmente um fandom. Tipo assim, pensa, existe um fandom de uma marca de roupa. E talvez esse fandom seja uma coisa que leve a marca a estourar a bolha, entendeu? A ir mais longe. E esse é só um pensamento aleatório. Outro tópico que tem me feito pensar um pouco nesses últimos dias é sobre o fato de que eu vi um vídeo de um cara no TikTok brasileiro que ele falou assim: vocês ficam dizendo que vocês são nossa inspiração, nossa maior inspiração, mas na verdade vocês só estão usando uma roupa absurdamente genérica e ensinando as outras pessoas a usarem roupas absurdamente genéricas ou ensinando alguém aonde comprar essa roupa absurdamente genérica que claramente se não fosse você, qualquer outra pessoa estaria ensinando. E cara, eu tenho até medo de falar sobre isso e parecer hater, mas eu preciso dar minha própria opinião aqui, né? Eu sinto que vocês me seguem muito porque eu gosto de dar minha própria opinião de verdade. E a minha opinião sobre esse fato é que ele tá totalmente certo, gente. Tipo assim, sim, existe muita gente ensinando você a ser genérico e a consumir de forma genérica. Eu acho, no mundo inteiro existem vários influenciadores, tá? Tipo assim, no mundo inteiro existem muitos influenciadores, um igual ao outro. Muitos, muitos, muitos. Isso não é uma coisa brasileira, tá? Não adianta a gente ter essa. Ai, porque os brasileiros, mas tipo, no mundo inteiro, tanto que teve até uma polêmica das pessoas falando sobre o fato de que os influenciadores de Nova York são todos iguais. E aí descobriram que existe uma empresa de management de influenciadores que ensinava e obrigava eles a fazer a mesma publi pra todas as marcas. Tipo, todos os influenciadores tinham que ter a mesma vibe, a mesma estética, postar as mesmas fotos. E aí, no fim das contas, talvez seja muito disso. Talvez seja também porque as pessoas veem uma pessoa dando certo fazendo algo e ela decide falar assim, pô, vou cortar o caminho, né? O que é mais fácil do que eu ser eu mesmo? É eu fazer alguma coisa que já deu certo, entendeu? Tipo, muito mais fácil você fazer uma coisa que já deu certo do que você tentar algo novo e, tipo assim, muitas vezes não vai dar certo. Então, isso é uma coisa genuína, tá? Tipo assim, as pessoas pensam assim pra abrir um negócio, as pessoas pensam assim pra abrir um restaurante, as pessoas pensam assim pra se vestir, as pessoas pensam assim pra poder ter ideias pra fazer coisas aleatórias da vida. Tipo assim, não é só os influencers que fazem isso, o mundo inteiro faz a mesma coisa. Agora, eu não sei qual que é essa cultura, o que é que a gente tem de diferente, que a gente tem uma mania de, tipo assim, amar uma pessoa, além do que necessariamente a gente precisa gostar de alguém online. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu tô falando, mas tipo assim, muitas pessoas são famosas por serem influenciadores, mas elas são famosas no nível de popstar. E não querendo diminuir as qualidades de ninguém, tá? Porque eu sei que uma pessoa comunicadora que é influenciadora é uma pessoa comunicadora que é influenciadora. Eu estou fazendo isso aqui, entendeu? Eu tô aqui comunicando um assunto, meus pensamentos. E isso é uma coisa totalmente real, assim. Tipo, eu tenho vários influenciadores que eu admiro muito, que eu adoro, que eu sigo, que eu tenho curiosidade de saber sobre a vida deles. Tipo, eu falo, nossa, eu vou fazer isso, essa pessoa me indicou isso, eu vou comprar. Tem várias pessoas que eu sinto como se fossem minhas amigas, assim, tipo, que eu sigo há tanto tempo que eu falo, eu conheço essa pessoa, eu já passei por várias situações da vida dela junto com ela, mesmo que seja distante, entendeu? Mas eu sinto que aqui no Brasil a gente tem uma relação parasocial um pouco diferente do comum, assim, muito forte, tipo, uma coisa assim de você defender a pessoa a qualquer custo, de você amar ela, tipo, de você amar mesmo a pessoa. E eu não consigo entender muito isso. Eu sei que quando é um artista, a gente se conecta pela arte, a arte, ela realmente traz uma emoção muito grande. Música, filme, essas coisas, ela pode mudar ali a nossa cabeça e fazer com que a gente goste daquela pessoa literalmente, entendeu? Isso é normal. Já fui muito fã de muitos artistas pop, indie, etc. Mas eu não consigo ter essa relação com pessoas da internet, porque eu sinto que a minha proximidade com elas é diferente. É diferente da arte, entendeu? É uma relação de, tipo assim, de dia a dia. É como se eu sentisse que aquelas pessoas, elas são minhas amigas, mas elas estão distantes de mim da mesma forma. Vivem realidades completamente diferentes, né? E eu acho muito curioso que, tipo assim, a gente pode achar uma coisa mais básica muito interessante, tá? Eu uso roupas muito básicas e eu amo marcas que são básicas do jeito certo. Mas uma coisa que me deixa um pouco triste é ver a quantidade de influência que uma pessoa relativamente comum, que tá claramente tentando te ensinar a ser comum, tá? Consegue fazer na sua vida. Assim, tipo, você realmente precisa comprar aquela peça de roupa porque aquela pessoa tá te ensinando? Ou você realmente quer comprar aquela peça de roupa porque você acha que você vai ficar parecido com aquela pessoa?
E essa é a sua intenção? É ser parecido com alguém? Ou a sua intenção é, tipo assim, descobrir o seu próprio estilo, descobrir o seu próprio gosto, se inspirar numa pessoa que é muito ela, pra poder você descobrir quem você é? Por exemplo, eu moro numa cidade muito pequena e eu sigo vários influenciadores de moda que vestem, tipo, streetwear, essas coisas. Tô dando um exemplo, tá? Porque eu queria muito me vestir assim, mas eu não consigo. A sua intenção é usar exatamente aquela roupa que aquela pessoa tá usando ou ter uma inspiração pra você usar o que você tem vontade de usar, entendeu? A sua intenção é se inspirar numa pessoa que usa roupas muito loucas e etc e tem coragem de sair na rua desse jeito, como as pessoas falam, ou é simplesmente ter o mesmo shorts que uma pessoa na internet tem, sabe? Eu acho que o certo é a gente se inspirar quando a gente vê alguém que é muito ele. Tipo assim, você é muito você. Eu sigo várias meninas na internet hoje em dia que são muito elas, muito. E a minha inspiração não é literalmente a roupa que ela tá usando, entendeu? É o fato da pessoa ser tão ela que eu falo, poxa, eu queria me encontrar assim desse jeito também. Ter uma estética muito maneira, tipo, ter a minha personalidade a ponto de, tipo, as pessoas verem uma peça de roupa e falar, nossa, isso daqui é a cara da G. O que eu já sinto que acontece um pouco. Mas. E que tem várias pessoas que eu sigo que eu vejo isso, assim, tipo, até colegas, tipo, do TikTok que eu sigo e eu falo, nossa, essa menina ela se veste. Pode ser streetwear, pode não ser, pode ser super feminino, pode ser super salto alto, etc. Mas quando eu vejo aquela menina se vestindo todos os dias, eu falo, poxa, a identidade dela tá aqui dentro naquela roupa, entendeu? Não é ela tentando vender um estilo genérico. Ela também não tá, tipo assim, falando que ela é a inspiração pros outros, mas sim inspirando os outros no sentido de, tipo assim, olha como eu sou eu mesma, sabe? Olha como eu gosto das coisas que eu gosto. E vocês deveriam ser assim também. Vocês deveriam, tipo assim, gostar do que vocês gostam. É um tópico longo, tá, gente? Eu sei que é uma coisa muito, muito controversa. Muitas pessoas defendem muito porque o fulano me inspira a usar uma calça jeans dessa cor. E tipo assim, sim, tem vários looks que eu vejo na internet que eu falo, poxa, eu poderia, né, replicar esse look, mas será que isso é um motivo pra você, tipo, admirar muito uma pessoa? Tipo, admirar muito, assim. Você fala, nossa, eu amo o fato de que ele me inspira a comprar a roupa da moda do momento. Eu não sei. Eu não sei, eu tenho um pouco de medo de falar sobre essas coisas assim e as pessoas ficarem levemente revoltadas comigo, mas eu acho que na hora que a gente mudar um pouco como consumidor, em todos os aspectos, tá? As coisas vão melhorar e a gente não vai ter muito mais motivo pra reclamar. Sempre vai ter motivo pra reclamar, nunca nada vai ser perfeito e ao mesmo tempo sempre tem coisas boas pra gente gostar, sempre tem. Em qualquer lugar tem uma coisa positiva, tem uma coisa maneira pra você gostar. Mas no momento em que a gente for mais crítico, eu acho que a gente vai ter mais qualidade nas nossas entregas, entendeu? Um outro tópico que eu posso juntar com essa frase que eu tava falando aqui no final é o fato de que, por exemplo, a gente teve toda essa polêmica essa semana passada sobre a questão dos influenciadores no Fashion Week, que fizeram uma entrevista falando, o que passa na sua cabeça na hora que você tá na passarela? E todo mundo respondeu, parece que eles combinaram, assim, que todo mundo respondeu nada passa na minha cabeça. E eu pensei, eu duvido. Tenho certeza que na cabeça deles eles estão tipo assim, será que tá certo? Será que tô andando direito? Será que as pessoas estão achando estranho? Será que as pessoas estão achando cringe? Será que tá legal? Será que eu tô bonito? Eu duvido que não seja nada que passa na cabeça deles. Eu não sei se foi um intuito, tipo, um instinto de responder, não passa nada. Mas assim, você não tem nenhuma insegurança. Tipo assim, você não tem nenhuma insegurança. Você tem certeza que o que você tá fazendo tá dando certo. Isso foi um ponto número 1 na minha cabeça. Que eu fiquei tipo assim, se nenhuma modelo profissional tem certeza se ela tá fazendo a coisa do jeito certo, imagina você que não é um modelo profissional. Achei que a resposta de nada, ou não tem que ser nada, tem que ser blank. Eu acho que isso foi a coisa número 1 que irritou as pessoas. A coisa número 2 é o fato de a gente falar muito sobre roubou o lugar das modelos. Eu concordo que a profissão de modelos é uma profissão muito desvalorizada no Brasil. Eu falei sobre isso agora, né, no primeiro tópico, falando sobre, tipo assim, a moda, ela tem um glamour, mas a verdade é que por dentro, é uma grande bagunça, tá? Eu já trabalhei em desfile e eu sei o nível da bagunça. E olha que o desfile que eu trabalhei, a gente era muito organizada. Era uma marca de roupa super organizada. Éramos 3 ou 4 mulheres, então a gente era um time só de mulher. E a gente, por incrível que pareça, organizou tudo antes da hora. Então, na hora do desfile, a gente tava sentado, comendo, tava todo mundo maquiado, tava todo mundo vestido. A correria foi só na hora de, tipo assim, enfileirar os modelos, colocar o styling neles, perfeito, as joias, etc. E mandar eles irem. Mas, fora isso, não tinha nada de errado dando errado. E a gente sabe que dá errado as coisas em qualquer lugar do mundo. Tem desfile em Paris, que todo mundo fala, o backstage era um caos. Tem desfile no Brasil, que tudo dá certo, as coisas são super profissionais. Mas o comum é que não seja, tá? O comum é que é uma grande bagunça. Que as modelos sejam pagas R$ 300 por desfile, tá? E aí você vai falar, R$ 300? Sim, cara,
assim, existem outras agências, existem agências que cobram caro, existem modelos que têm um reconhecimento internacional, e aí a gente fala assim, nossa, porque a gente só valoriza os gringos, mas a gente também espera a valorização do gringo pra poder valorizar o nosso próprio, né? Tipo, por exemplo, uma modelo que já foi pra fora, que já desfilou na marca tal, recebe tanto. Uma modelo tão boa quanto, que já desfila no Brasil há muitos anos, independente dela ser mais antiga ou não, se ela não tem um reconhecimento internacional, ela vai receber muito pouco por desfile, tá? E isso é uma coisa assim, tipo assim, que no fim das contas eu fico pensando, se fosse eu tava fazendo propaganda do Mercado Livre todo dia, cara, não tem essa. É um mundo muito glamourizado falsamente. E esse fator de falar assim, vocês só gostam quando o gringo coloca uma pessoa influencer, artista na passarela, mas quando é no Brasil as pessoas não gostam, eu acho que é porque o contexto é muito diferente. Porque lá, não todas, óbvio, tá? Mas a profissão de modelo, ela tem uma valorização bem maior. Não seja 100% diferente, tá? Mas assim, é diferente. 2. Existe Fashion Week em toda semana tem o Fashion Week, se você for para pensar. Tô zoando, mas assim, tem Nova York, tem Milão, tem Londres, tem Paris, tem alta costura, tem semana de moda masculina, tem desfile resort, tem desfile pre-spring, pre-fall, tem muito desfile pra acontecer. Nem que as pessoas ganhassem R$ 300 por desfile, elas iam ganhar mais dinheiro, por ano, porque aqui só tem 2 Fashion Week por ano, e olhe lá, sabe? E aí, se nem nessas 2 oportunidades anuais as pessoas conseguem ser contratadas pra trabalhar, sabe? Quando que elas vão trabalhar? Tipo, não tem o que trabalhar. E além de tudo, a gente sabe que são marcas muito grandes, fazendo desfiles de 50, 70 looks. São marcas que geralmente escolhem alguém que fale com o público deles, sabe? Aquela pessoa que tá ali no Fashion Week desfilando, vocês realmente querem que eu entenda que é a mesma coisa você chamar o William Dafoe pra desfilar na Prada e os influenciadores estavam desfilando no São Paulo Fashion Week? Tipo, vocês realmente querem comparar uma coisa com a outra? Porque se você pensar na forma lógica, não acho que tenha comparação nenhuma. Mas a Kendall Jenner é modelo, entendeu? Ela pode ser a Nepo Baby que ela for, mas a profissão dela é modelo, ela não é nada além disso. A não ser muito rica e muito famosa, entendeu? A Kylie Jenner, ela é 100% envolvida com moda. Existem muitos influenciadores envolvidos com moda que eu não acho estranho estarem na passarela, nem é toda a reclamação que eu consigo entender. Tem influenciadores, por exemplo, que fazem trabalhos de modelo fora do Brasil e que aí quando desfilam no Brasil o pessoal reclama, mas eu acho justo, tá? A pessoa também tá numa agência de modelo, apesar de que a profissão principal dela seja influenciador. Tem muitas vezes que a galera chama um artista muito famoso, que tem, assim, realmente fala com a galera que tanto tá na plateia assistindo, quanto com a própria marca, com o valor da marca. Mas às vezes existem episódios como esse, o que eu diria que tem quase toda temporada, de coisas que parecem completamente sem noção. Não são todos que estavam lá que eu acho sem noção. Tinham 2 meninas que estavam desfilando que eu falei, se fosse só elas, eu acho que ninguém nem tinha reclamado, tá? Acho que ninguém não tinha percebido, 2, não tinha reclamado, 3, se não tivesse feito o vídeo. Mas assim, o vídeo, mais a quantidade de pessoas, mais toda essa discussão, tipo, ao redor, mais a resposta que eles deram, foi uma bomba que a galera jogou, assim, no mundo da moda, assim, pra galera assistir. E aí eu fico pensando, vocês realmente esperam que a galera que é modelo fique calada? Vocês realmente acham que eles não deveriam estar reclamando sobre isso com esse vídeo? Não sei. Eu acho que tá bom até já de falar sobre isso. Outro tópico que eu escrevi aqui também foi uma frase. Não adianta querer ser especialista em moda Brasil sem saber a história da moda, a relevância da moda internacional e sem abordar esses tópicos. Eu acho que assim, gente, sim, a moda do Brasil é muito importante de ser abordada. Tá? Existem muitos criadores de conteúdo fazendo um conteúdo muito interessante sobre. Eu já falei várias vezes que o meu conteúdo ele não foca nisso porque existem muitos criadores de conteúdo muito bons falando sobre isso. E óbvio que na oportunidade que eu tiver eu vou falar de uma coisa que eu acho que eu tenho uma opinião muito bem formada sobre. Mas assim, eu também acho que falta um interesse das pessoas ensinarem, pessoas interessadas em moda, sobre o legado da moda mundial, entendeu? Não tem como você tentar entender um cenário de moda brasileiro se você não tem noção da história da moda internacional, porque a moda não nasceu aqui e ela também não vai morrer aqui. A gente tá muito longe ainda de virar, por exemplo, um país como o Japão, que tem várias coisas que marcaram e marcam até hoje, tem um mercado de moda muito constante, muito rico se a gente for comparar com o Brasil, e que óbvio que eles estão favorecendo o deles, o que eu acho que a gente tem que fazer aqui também, mas assim, a gente tá muito longe disso ainda, muito longe. E se a gente não tem referência, que é uma coisa que eu falo muito no meu TikTok, muito. Se a gente não tem referência, se a gente não tem um ponto de partida, a gente não consegue entender até onde é bom, entendeu? O que é realmente bom, o
que é ruim, com o que comparar cada coisa. Então não adianta você dizer, é porque eu só consumo, crio e só me interesso por moda Brasil, mas como que você vai saber, se aquilo ali já existia antes e, tipo assim, a pessoa tá vendendo uma novidade, que na verdade é uma coisa antiga. 2, como que você vai ter um referencial de algo muito bom? 3, como que você vai entender uma marca brasileira que vai ter um impacto internacional? Como que você vai entender se uma marca brasileira vai ter um impacto internacional ou não, se você não sabe o que está sendo comprado fora do Brasil? Se você não sabe quais são os standards de fora do Brasil, o que as pessoas esperam? Eu não acho que a gente precisa alcançar todas as expectativas de um gringo, não. Mas assim, como que você vai entregar algo que você deseja muito que seja internacional? Porque eu não sei vocês, mas eu desejo muito que a moda brasileira um dia se transforme em algo internacional. Da mesma forma que eu fico absurdamente feliz de ver a galera, tipo, na Europa surtando por causa da Granado. Não sei vocês, mas eu adoro ver isso. Mas é porque só porque gringo usa que você vai gostar. Não, mas é porque é muito difícil. É muito difícil a gente vender a nossa cultura, entendeu? É muito difícil a galera se importar com o que a gente gosta e o que a gente produz. Então eu não sei vocês, mas eu espero que as marcas tenham expectativa de vender pra fora, tá? Não que a gente só vai valorizar no dia que o gringo comprar, não. Mas porque é sim um motivo de orgulho a gente ter a oportunidade de vender a nossa cultura, de exportar a nossa cultura. Por que vocês acham que o Japão é um país tão importante? Porque eles sabem exportar a cultura deles. Eles sabem perfeitamente como fazer dinheiro vendendo o que é deles, o que eles produzem. Então, eu não consigo entender a lógica de você não se interessar pela moda internacional, ou pelo menos, tipo, se sentir totalmente no seu lugar sendo ignorante, e dizer que você gosta de moda nacional, porque, assim, isso não vai fazer sentido, entendeu? Você não tem um ponto de partida, você não tem com que comparar as coisas, você não tem como saber o que é bom e o que não é, você não tem referência, entendeu? Eu não consigo entender esse mindset. Eu acho que no dia que a gente se libertar disso, vai ser o dia que a gente vai entender como que a gente vai fazer um conteúdo que a gente vai conseguir exportar ele e assim crescer a economia, por exemplo, crescer a moda brasileira, crescer mesmo, virar uma coisa realmente impactante, entendeu? Realmente relevante economicamente. Por enquanto, a gente ainda tá nesse limbo. Essa é a minha opinião sincera sobre esse quesito. Outro tópico aqui que eu anotei é síndrome do impostor, não se sentir merecedor da atenção dos outros ou medo de tentar algo, e como que todas essas coisas elas se misturam e viram um grande monstro na nossa cabeça, ainda mais hoje em dia no mundo das redes sociais, ainda mais quando você tá falando de um assunto como moda, que todo mundo se sente muito... Porque assim, não acho que esteja errado, beleza? Mas assim, a moda ela é como se fosse o cinema, entendeu? O cinema ele é um meio de entretenimento, fato. Mas ele é uma arte. E quando a gente fala sobre o cinema, a gente vai muito distante, por exemplo, dos outros tipos de arte que elas às vezes elas são muito inalcançáveis para as pessoas comuns, e isso faz com que as pessoas elas não tentem dar a opinião delas muito sobre isso. Diferente, por exemplo, do cinema, que todo mundo vai no cinema e aí vai lá no Letterboxd e posta: achei o filme uma bosta, achei o filme muito bom. Ou uma pessoa que não tem costume de assistir nenhum tipo de filme conceitual, assiste tipo um filme muito normal, tipo o filme do Minecraft que tá no cinema, que todo mundo tá falando que é muito ruim, mas eu tenho certeza que alguém vai sair de lá e vai falar: é muito bom, vocês são muito burros, e etc. E é uma grande discussão universal o cinema, porque é uma arte que ela está para todo mundo. Ela é feita para que todo mundo consuma, entendeu? O máximo de pessoas que consumir no mundo, melhor. E a moda, eu acho que tá ali nesse mesmo universo. Eu já falei muitas vezes que existem alguns discursos de moda arte que eu não concordo 100%, tanto por conta de um livro que eu li na faculdade, que fala sobre o fato de que a moda, ela é um comércio, entendeu? Ela é um negócio. E não tem como a gente tirar esse ponto e, tipo assim, levar 100% pro quesito arte, porque a verdade é que a grande 99% da moda que tá sendo produzida... Tá, 99 não, mas tipo 89% é comércio. É moda feita com intuito de vender. 89% da moda, ela é descartável. Ela é feita sem intuitos, sem conceito, sem nada. A gente sabe que ela também é uma forma de poluição mundial. Então, assim, é um quesito muito curioso, mas ao mesmo tempo, ela é muito alcançável. Ela é uma coisa que tá ali no nosso dia a dia. Todo mundo acorda e precisa se vestir para poder sair de casa, tá? Todo mundo acorda e precisa se vestir. E precisa se vestir para dormir. Precisa se vestir pra tudo na vida. Então, falar de moda é a mesma coisa que falar de cinema. E isso eu acho que às vezes traz aquela sensação. Eu acho que todo mundo tem esse questionamento dentro da sua própria cabeça. Será que não passa nada na cabeça deles? Mas assim, brincadeiras à parte, acho que a gente falou de comunidade no começo do vídeo, que foi inclusive um tema que eu fiquei pensando sobre isso, porque eu ouvi o podcast da Bruna Hashtag, que vocês sabem que ela é minha influenciadora favorita.
ela é talvez a minha relação de parasocial mais forte, que é, no caso, aquela influenciadora que eu sinto que é minha amiga, porque toda vez que eu comento no post dela, ela me responde. Eu compro roupas baseado no gosto dela, em que eu vejo e falo, poxa, isso daí dela eu usaria. Eu queria ter também. O fato de eu usar muito preto foi, obviamente, uma influência tanto dela quanto do meu namorado. Mas, assim, ela é uma pessoa que realmente me influencia no meu dia a dia. Não necessariamente que eu use a mesma roupa que ela, tá? Porque muitas vezes eu compro roupas iguais a dela, mas eu uso de um jeito totalmente diferente, que no caso eu sinto que fala sobre mim. Mas é uma relação parasocial real, assim. E eu vi ela fazendo um podcast justamente sobre isso, o episódio dele. E eu achei muito interessante, que é tipo, eu sinto que apesar de eu ter muito pouco seguidor nas redes sociais, eu tenho uma comunidade que eu sinto muita proximidade. Eu conheço, sei o nome de várias pessoas que me seguem, converso sempre faço live, tô conversando ao vivo com essas pessoas. A gente conversa por DM, pelos comentários. São as pessoas que eu até falei numa live esses dias que, tipo assim, hoje em dia eu tenho zero dificuldade de fazer vídeo porque eu sei com quem que eu tô conversando. Que no caso são essas pessoas que sempre me respondem. Tipo, não é como se eu estivesse falando com a câmera, e sim como se eu estivesse falando com essas pessoas que estão sempre ali, entendeu? Porque no fim das contas é, né? E eu sinto que hoje em dia, como eu tenho essa questão da comunidade, né? De ter uma comunidade pequena que seja, porém bem ativa, eu sinto que não é mais tanto essa questão da relevância, mas mesmo assim, várias vezes que eu tô fazendo um conteúdo, eu fico tipo, será que alguém se importa? E o melhor é que eu não tô falando sobre mim, sabe? É muito louco. Meu intuito também na internet não é falar sobre mim, e sim trazer esse conteúdo, trazer esse ponto de referência que eu sinto que muitas pessoas queriam ter, mas não alcançam, que muito da criação de conteúdo de moda brasileiro não traz para os consumidores, que a galera não tem acesso mesmo, que as pessoas não param para pensar, tipo, pô, eu tô falando aqui de uma marca que eu compro, tipo, ai, por que eu gosto tanto de comprar Balenciaga? Você já pensou em falar isso pros seus seguidores? Ou você só quer, tipo, mostrar que você tem uma roupa muito cara? Não sei. E outra coisa que ela me influencia muito é ser muito sincera na internet. Porque uma coisa que eu faço é que eu sigo ela pelo fato de que eu sei o tanto que ela é sincera. Até em opiniões que eu não concordo, mas que eu falo assim, pô, ela foi sincera. Tipo, é difícil alguém falar realmente o que ela pensa, ter uma opinião forte. É muito incomum, assim. Eu não sei se lá fora é mais normal. Ela também é alemã. Eu imagino que as pessoas da Alemanha tenham muito essa questão de ser sincero, falar o que eles pensam e não ser muito floreador, assim, das coisas, mas eu acho que aqui no Brasil a gente tem um costume muito de ser agradável pra todo mundo. E óbvio que a minha intenção não é estressar ninguém, eu não quero magoar ninguém, mas eu acho que é importante ser sincero, sabe? Tipo, nem tudo eu vou gostar nessa vida, sabe? Nem tudo a gente gosta, nem tudo vocês gostam. Tem muita coisa que eu vou falar aqui que vocês vão falar, nossa, odiei. E, mano, sim, é sobre isso, sabe? É sobre o que eu não gosto, o que eu acho que tá errado, é sobre o que vocês acham que tá errado, é sobre o que vocês discordam comigo, é sobre o que a gente pode entender, é sobre o que vocês podem me ensinar também. Eu acho que a criação de conteúdo ela tem que ser muito sobre isso, sabe? E principalmente no quesito moda. Outra opinião que eu vi esses dias na internet, hoje, na verdade, foi uma garota falando no TikTok e eu concordei em grande parte do que ela falou, mas ao mesmo tempo eu discordei em algumas coisas, que é influenciador de moda no Brasil tem stylish e isso não soa uma coisa correta, porque se você tá sendo influenciado por uma pessoa, o trabalho dela é montar o look. E eu fiquei pensando, no fim das contas, é verdade. Mas eu acho que como o nosso mercado de influência no Brasil é uma coisa completamente diferente do mundo lá fora, completamente diferente, eu acho que existe uma necessidade de ter stylist, às vezes, muito grande, porque muitos influenciadores de moda, na verdade, eles são influenciadores de lifestyle, eles são influenciadores, tipo, inspiracional, de aesthetics e etc. E não necessariamente influenciador de moda. Muitos influenciadores de moda estão te ensinando a ser genérico, como eu já falei aqui. E eu sinto que muitas pessoas só seguem os outros pelo fato de que elas têm mais dinheiro que elas. Não que isso esteja errado. Existem pessoas que eu sigo e têm muito mais dinheiro que eu. E eu gosto de ver as pessoas comprando coisas. Mas assim, isso é uma coisa que acontece muito, muito, muito no Brasil. Não que isso só aconteça aqui, tá? No mundo inteiro, as pessoas, tipo, muito ricas têm muitos seguidores. Tanto que a gente viu aquela menina ficando famosa no TikTok, sabe? Uma menina que é bilionária. Mas, assim, ao mesmo tempo que eu concordo com o que ela diz, porque no fim das contas, sim, um influenciador de moda, o trabalho dele é, tipo, criar look. Por que você vai seguir uma pessoa que é influenciador de moda, sendo que a moda que ela te influencia é uma moda produzida por uma outra pessoa? Isso daí é uma coisa que ela falou que eu fiquei pensando realmente, né? Não tinha para pensar nisso. Mas, às vezes, eu acho que isso é muito do fato de que as pessoas não ensinam a ser autêntico e sim ensinam a ser uma idealização.
Eu acho que é isso. Eu acho que isso daí conversa completamente com o primeiro tópico que eu falei aqui, do fato das pessoas te ensinarem a serem as mesmas pessoas ou te ensinarem a querer ser elas, mas não te ensinarem a ser você e ser autêntico. Então eu acho que a questão do stylist, ela tá muito aí. E outra, né? O Brasil é um lugar onde ele cria celebridades de influenciadores. Tipo, ele cria celebridades, diferente de outros lugares. Então, tipo, um influenciador muito famoso no Brasil, ele tem o mesmo nível apelo ao público do que uma pessoa que é um ator muito importante, ou uma pessoa que é um cantor, um artista. Diferente, por exemplo, lá de fora, que existe o A-lister, que as pessoas chamam, que são tipo a lista A, que são, por exemplo, a Nicole Kidman. A Nicole Kidman, ela não tá no mesmo patamar de um influenciador que tem 20 milhões de seguidores. Independente da quantidade de seguidores que aquela pessoa tiver, o tipo de fama que ela vai ter vai ser completamente diferente. Ela não vai estar no mesmo lugar. É muito louco isso. A gente cria celebridades no Brasil de influenciadores. E na verdade lá fora, a celebridade e os influenciadores são dois tipos de mundos completamente separados. Existem algumas pessoas, influenciadores, que viram celebridades. Um caso muito raro, por exemplo, a Emma Chamberlain, que ela é uma pessoa que é influenciadora e, teoricamente, uma A-list, né? Ela é tipo de pessoa que vai pro Vogue, pro Met Gala, que vai pra todos os desfiles. Tipo, sempre é convidada da Vogue pra fazer entrevista às outras pessoas, mas eu acho que ela tem essa pegada de ser a comunicadora no meio dos famosos. Ela é a pessoa que entrevista, ela é a pessoa que tá na frente da câmera, porque esse é o trabalho dela, né? Ser youtuber. E eu acho que ela é um caso muito, muito, muito raro que não é comum, gente. E aqui isso é muito comum. Então, eu acho que todo mundo que é celebridade geralmente tem stylist. Isso é muito normal. E eu acho que pelo fato dos influenciadores virarem celebridades no Brasil, eles vão chegar numa hora que eles vão ter stylist. E não acho ruim, tá? Porque às vezes a gente precisa de um stylist pra vestir bem a galera que se vestiria mal. Mas eu acho que é simplesmente por isso. É simplesmente pelo fato de que o Brasil e a relação parasocial entre os influenciadores e o público é muito parecido com a relação entre um artista e o público dele. O que no resto do mundo não acontece. Então, por isso que um influenciador de moda fora não tem stylist, porque ele não é uma celebridade, ele é um influenciador. E ele sabe que o papel dele é criar look e ser relatable, ser relacionável, assim, ter uma pessoa que as pessoas se comparariam com ela. E aqui não. Aqui um influenciador não tem intenção nenhuma de ser uma pessoa que você se compara com ele. Ele tem a intenção de ser famoso. E é isso. Entendeu? É muito louco isso. Mas nossa, esse vídeo já tá longo. Deixa eu ver os últimos tópicos. Eu fico mudando de posição aqui porque eu tô sentada no chão e sentar no chão dói um pouco as minhas costas. Mas eu já vou ter uma cadeira pra poder filmar o meu cenário oficial. Mas por enquanto estamos aqui. E o último tópico grande que eu quero falar sobre com vocês é o fato de que por que a gente fala tanto sobre a moda ter a necessidade de ser slow agora. Tipo, a gente precisa de slow fashion. E por que a moda vai virar uma coisa tão insustentável se ela continuar do jeito que ela tá? Coisa número 1 que eu sempre falo nos meus vídeos é a moda de colecionador, que hoje em dia virou uma pauta muito falada, que no caso é o archive, né? Muito, muito falada, mas eu acho que eu não digo só archive, sim, moda de colecionador, ela tem um intuito muito diferente de uma moda de consumo de luxo tradicional, de shopping, de flexing, de essas coisas. Eu acho que as pessoas não têm essa facilidade de entender. E outra coisa que eu queria falar sobre esse assunto é, vai chegar uma época que ninguém mais vai conseguir seguir nenhuma trend. E eu não tô falando nós, eu tô falando das marcas. Porque a coisa ficou tão rápida, tipo, o ciclo de tendência ficou tão absurdamente rápido. E hoje em dia não dá tempo de uma marca produzir uma roupa que tá em alta, porque o tempo deles fazerem uma piloto, tirarem uma foto e postarem no site, o negócio já sumiu. E aí o que vai acontecer com a gente? Então, a gente vai ter que consumir as gigantes do fast fashion que são extremamente predatórias, que fazem uma roupa em 24 horas e já tá no site, porque eles têm trabalhadores que trabalham 24 horas por dia. Como que isso é possível? A gente precisa pensar sobre isso e mudar imediatamente. Nem que todo mundo tenha que comprar roupa de brechó, gente. Eu sou a maior defensora dos brechós do mundo, porque eu acho que usar roupa usada é a melhor coisa que a gente pode fazer. Usar roupa antiga é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque as roupas de hoje em dia não têm a mesma qualidade que elas tinham antigamente. Eu não tô falando de roupa de luxo, eu tô falando de qualquer roupa. A roupa da Renner, provavelmente, antigamente era muito melhor do que hoje em dia. Tudo era melhor. Tudo, as roupas de marca, as roupas baratas, as roupas de fast fashion, tudo era melhor antigamente. Então a melhor coisa que você tem pra fazer é usar roupa antiga. Cara, pra onde a gente vai? Tipo, esse ciclo de tendência tão rápido, não vai dar tempo de a gente seguir nada. Nada mais vai ser legal. Porque quando passar uma semana, essa coisa já não vai ser mais legal. Tipo, vocês ainda querem usar flare, calça flare, porque foi no Super Bowl, e o Super Bowl foi, tipo assim, em janeiro.
A gente tá em abril. Eu já não sei quanto tempo isso vai durar. Será que vai dar tempo de você comprar e a roupa chegar na sua casa? Será que esse trend vai durar uma semana e depois de uma semana você não vai saber mais o que fazer com essa calça? Você vai se arrepender de ter comprado uma calça cara de uma tendência? Não sou hater de calça flare, tá? Eu só tô falando esse exemplo porque é uma coisa que as pessoas começaram a me perguntar incessantemente depois do Super Bowl. Só foi um dia que uma pessoa usou uma calça flare, bastou pra todo mundo querer ter a calça flare, a bendita calça flare. E tipo, gente, calma, pelo amor de Deus. A gente precisa ir com calma. Vocês precisam gostar de coisas que ninguém gosta. De novo, sim, eu sinto um pouco de falta disso. Vamos voltar a ser gatekeeper? Vamos voltar a não se interessar pelo que todo mundo tá usando? E não é no sentido de chegar uma trend e você já descartar porque ela virou trend, e se não aderir a ela. Não aderir a todas as trends do mundo. É lógico que vão ter trends que eu vou gostar, que você vai gostar, que a gente vai usar. Às vezes vão ter trends que você já tem no seu armário e você só vai voltar a usar. Mas não vamos aderir a tudo. Você viu todo mundo comprando? Espera, não compra. Espera 2 meses, 3 meses. Depois que você vê todo mundo comprando, que você vê todo mundo postando, aí você vê se você realmente gosta, entendeu? Mas eu sinto um pouco de falta das pessoas que não compram tudo que tá na moda imediatamente. Não tem condição da gente continuar fazendo isso, sabe? Tipo, não tem condição, não vai dar tempo da gente produzir editorial de moda, não vai dar tempo de ninguém produzir roupa de uma forma ética, porque na hora que a pessoa lançar a roupa já vai ser datada de uma semana atrás. E uma semana atrás, pra uma pessoa brain rot, eu sou uma pessoa brain rot também, tá? Eu não me tiro desse meio. Já vai ser muito tarde. Eu quero muito incentivar todo mundo que me segue aqui, mesmo que sejam 100 pessoas, a encontrar o seu estilo próprio, a não seguir o que as pessoas gostam, a não comprar roupas que você não precisa. Tipo assim, a maioria das roupas que você compra por impulso ou por causa de uma trend, você não precisa e você não vai gostar delas por tanto tempo. Ver o que você já gosta de usar, ou ver o que você queria muito usar, inspiração em uma pessoa, algumas pessoas. Espera antes de você comprar algo, não compra do dia pra noite, não compra numa madrugada aleatória. Tipo, espera, pensa. Guarda dinheiro, compra uma coisa versão mais cara. Tipo, eu vou comprar essa calça de R$ 25, eu vou comprar uma calça de 350. Se 350 é muito caro e você precisa guardar dinheiro, talvez essa seja a opção mais inteligente. Porque às vezes você vai guardar esse dinheiro e quando chegar na hora que você tiver o dinheiro, você nem vai querer mais comprar essa roupa. E aí você vai guardar o seu dinheiro. Não sei explicar, gente. Não sei explicar, mas assim, calmem. E o primeiro tópico que eu tava falando é sobre o fato de a moda de colecionador ser muito diferente da moda de luxo tradicional, que as pessoas na internet vendem muito, enxergam e tentam comparar uma coisa com a outra. Mas, tipo, por exemplo, no meu caso, uma roupa, a marca que eu amo, ela tem um valor além do preço. E coloca dentro dessa comunidade do Urquioso. É uma blusa que ela me faz pertencer a um grupo. E na hora que a gente der um valor muito grande para as nossas roupas, o que foi o que mudou a minha concepção. O fato de eu levar a roupa muito a sério faz com que, por exemplo, todas as minhas peças de roupa sejam extremamente importantes para mim. Seja uma roupa que o meu amigo me deu, dono de marca, porque pra mim aquilo ali é um marco de falar, poxa, a marca dele é tão grande que ele tem dinheiro pra me dar uma roupa. Isso daí é um marco. Ou uma roupa que eu guardei muito dinheiro pra conseguir, ou uma roupa que eu procurei por muitos meses e consegui por um preço absurdamente barato. Mas uma roupa que me faça pertencer a um grupo, sabe? O grupo de pessoas que eu queria fazer parte. Então, colecionar roupas, não necessariamente roupas de luxo, roupas caras, mas você colocar intenção em cada peça de roupa que você compra. 1, faz muito bem pro meio ambiente. 2, faz muito bem pro seu bolso. E 3, vai mudar a sua relação. E se todo mundo acabasse, tipo, fazendo isso, colocando isso em prática, praticando essa moda com intenção, eu acho que a nossa visão de moda ia ser muito diferente. As marcas iam lançar coisas muito melhores. E tudo ia mudar. Ia ser um cenário completamente diferente. Então, eu queria muito conseguir influenciar que seja 2 pessoas a fazerem isso, 3 pessoas a fazerem isso. Porque, assim, realmente mudou muito a minha relação com o consumo, com o dinheiro, com roupa, com tudo. E eu acho que isso seria absurdamente importante para o público geral. Então, essa foi o meu vídeo de hoje, super longo. Eu espero que vocês gostem. Não vou colocar foto, não vou editar muito esse vídeo, mas a minha intenção é fazer um desses por semana. Então, eu sempre vou anotar vários tópicos do que eu tenha pra falar aqui pra vocês. E, por favor, eu quero muito ouvir o que você tem a falar sobre esses tópicos ou outros tópicos que vocês se interessam, ou até mesmo que vocês queriam que eu falasse no próximo vídeo. E vamos conversar nos comentários, por favor. Tipo, eu adoro conversar, tá? Eu sou uma pessoa que fala muito, como vocês puderam ver. Professional Yapper. Então, eu espero que vocês gostem e semana que vem eu tô de volta. Até o próximo vídeo.